Nós estamos onde a notícia acontece. Seus agrícolas, eu sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. E o mercado brasileiro, mercado do boi, segue focado na expectativa de reabertura das importações de carne aí pela China. Até o momento não existe nada oficial em relação a essa situação. A expectativa era de que o mercado pudesse voltar ao normal aí dentro do... obviamente, se cumprisse aquele mesmo prazo do outro embargo ocorrido em 2019, e isso já passou, esse prazo já extrapolou e até agora a China não voltou aí, não refez ou não suspendeu os embargos ainda, e a situação começa a se agravar, principalmente para aqueles frigoríficos que têm no mercado internacional seu principal perfil de produção. Em alguns estados, algumas regiões, essa situação de precificação da arroba, principalmente, já se acomodou, em outros a pressão continua e os níveis continuam caindo. Vamos conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, analista lá das Safras e Mercado, que está de olho nesse mercado e tão preocupado quanto a gente aqui, né, Fernando, com essa situação da falta da China aí. O que isso está trazendo aí de preocupação para o mercado e como é que estão os preços hoje, Fernando? Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a preocupação é muito grande entre agroindústria, entre frigoríficos. A China é o nosso parceiro comercial mais importante, todo mundo sabe disso, a gente já falou isso dezenas de vezes nos últimos dias, né? Em relação à carne bovina, a dependência é muito grande em relação às exportações brasileiras. 57% do que o Brasil exporta vai para a China de maneira direta ou indireta. Desde 2019 é o nosso principal mercado, então gera uma apreensão muito grande. Tanto que é um mercado que remunera muito bem o frigorífico, consegue dar uma margem interessante para a indústria. Então a ausência dela no mercado realmente ela é muito sentida nesse momento. Por isso que a gente vê todas essas estratégias de redução de capacidade de abate, frigorífico remanejando as escalas, tem algumas unidades já aventando a possibilidade de dar férias coletivas, de ofertar férias coletivas. Então, está uma situação bem tumultuada ainda no mercado do boi, e isso só vai se acalmar quando realmente houver uma retomada dessas negociações da China voltar a ser atuante no mercado. Então, isso é muito importante para o mercado voltar à sua ordem normal. Isso não vai acontecer imediatamente, né? Vai demorar alguns dias até destravar toda essa logística. Então, mesmo depois que a China anunciar o término desse embargo, ainda vamos ter vai levar algum tempinho para o mercado corrigir e voltar ao seu fluxo normal. Agora, Fernando, o que parece é que algumas regiões, alguns estados já começam a acomodar, né, ou ter preços acomodados aí para o boi. Por que está acontecendo isso? Faz parte dessa estratégia de ajuste aí de demanda dos frigoríficos? Ou tem alguma outra motivação? Enfim, que estados são esses, Fernando? Ajuda a gente a entender. Bom, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas, eles acomodaram os preços entre 300 a 305, onde estão acontecendo as negociações ali. É um ritmo muito lento de negócios, muito aquém daquilo que a gente estava acostumado ao momento anterior ao embargo. Então, o mercado está fluindo, mas de uma maneira lenta. A gente não vê, os frigoríficos até tentam realizar algumas compras abaixo dessa referência, tem tentativas de compra em São Paulo a 295, mas não se reverteu em negócios propriamente ditos. O que acontece é que o preço da carne ainda está se mantendo. A gente vê os preços da carne aí entre R$ 18,75 a R$ 19,00 em São Paulo, estão acomodados, um dianteiro ainda de R$ 16,40, R$ 16,50, um traseiro de R$ 21,20 a R$ 21,30. Então, ele está se mantendo ali nesse patamar de preços. Isso já é um sintoma que essa carne que está aguardando para ser despachada para a China,
ela ainda não foi disponibilizada no mercado interno. Então, isso é um ponto positivo por enquanto. A gente ainda tem esse ponto para ser considerado ainda como uma maneira para não ficar tão preocupado assim, né? Mas tudo tem um limite, né? Se demorar muito mais para reverter esse embargo, não vai ter outra alternativa a não ser disponibilizar essa carne aqui no mercado doméstico ou para outros destinos, e aí sim a gente pode ter uma situação bem mais delicada, com queda dos preços da carne, e por consequência o frigorífico tentando exercer uma pressão ainda maior no mercado. Então, muita atenção em relação a isso. Goiás Agora, e no Mato Grosso, cenário diferente. eu ia perguntar isso. Você citou os estados que já têm uma certa acomodação de preços, né? E daí você ia falar do Mato Grosso e Goiás. Explica pra gente o que está acontecendo. Desculpe te interromper. Não, tranquilo. Mato Grosso e Goiás foram os estados em que a pressão de queda foi mais efetiva. Nesses estados aí, o que a gente vê é que as negociações... Mato Grosso, por exemplo, antes do embargo, os negócios aconteciam entre 300, 305 reais por arroba. Agora, nesse momento, a gente já vê negociações a 280 reais no Mato Grosso, até 285. Então, nesse mercado, a pressão foi mais efetiva. Foi onde os frigoríficos conseguiram trabalhar seus preços de uma maneira mais eficiente e conseguiram realizar negociações em patamares bem mais baixos. Goiás, a mesma coisa. Goiás, a gente tinha negócios de 295 a 300 reais antes do embargo. Agora, as negociações acontecem no máximo a 290. Então, o mercado, os frigoríficos conseguiram exercer essa pressão e traduziram essa pressão em negócios, efetivamente. Mas assim como a gente vê nos estados em que o mercado acomodou, o ritmo das negociações é lento. A gente não vê um ritmo bom dos negócios. É muito cadenciado, muito truncado o mercado nesse momento, justamente em questão de todo mundo no aguardo dessa, finalmente, né, da China voltar às compras, né? Pois é. Mas o mercado de exportação, tirando a China, obviamente, já voltou ao normal, Fernando? Os demais países que compram a nossa carne estão trabalhando normalmente já? Bom, a gente tem algumas boas notícias nesse sentido, né? A Rússia, ela trabalhou aí, pediu, a única restrição que ela impôs foi comprar animais jovens, mas já voltou a absorver carne bovina brasileira. A Arábia Saudita também encerrou aquele embargo que ela tinha colocado. Então, o mercado começa a entrar nos eixos. O grande problema é que, por mais que esses mercados sejam importantes, tenham uma relevância, os Estados Unidos também ocupam um papel muito importante nesse ano, tem avançado na compra de carne bovina brasileira, mas o que preocupa realmente é que o Brasil é muito dependente da China. A dependência é muito grande. Por mais que esses mercados estejam operando normalmente, estejam absorvendo volumes de carne do Brasil, não tem como a gente comparar em relação ao que a China representa hoje. Esse boi que a gente chegou a ver acima de 320 reais por arroba em alguns momentos desse ano, ele só aconteceu em função desse forte ritmo de embarques para a China. Lógico, a gente tem as questões envolvendo o ciclo pecuário, a gente tem outras nuances de mercado, mas a China é um dos fatores, é um dos principais pontos para justificar todo esse movimento de alta do boi gordo nos últimos 2 anos e meio. Então, sem a China, o mercado realmente fica desamparado, vamos dizer assim, fica um pouco mais... E está muito conturbado nesse momento, está muito... E cada dia que passa com esse embargo fica pior. Né? Ô Fernando, mas dá para imaginar uma prorrogação mais extensa da China? A China consegue ficar sem a carne brasileira? Enfim, o fato da gente ter batido recorde de exportação em agosto traz alguma indicação de que a China estaria abastecida o suficiente para não necessitar voltar correndo aí para as compras? Enfim, como é que a gente pode avaliar a China nesse momento e tentar entender o que eles estão pensando por lá? Temos uma questão muito interessante agora, que por mais que a gente dependa da China, em relação à carne bovina, a China também depende do Brasil. É sempre bom a gente colocar isso aqui. Em termos de capacidade produtiva, não há outro player do setor carnes de produção relevante que tenha capacidade de atender a China como o Brasil atende hoje. Esse é um aspecto muito relevante. A Austrália tem graves problemas em seu rebanho de bovinos em 2021. Tanto que uma arroba do boi gordo na Austrália custa quase $110. Aqui no Brasil custa em média 56, 57 dólares uma arroba. Então, o preço no Brasil ele ainda é mais competitivo em relação ao boi gordo australiano e tem uma maior capacidade para atender a China.
A Argentina até tem preços parecidos com o do Brasil, mas a Argentina optou pelo alto exílio. As decisões do governo da Argentina em limitar suas exportações não dão a credibilidade necessária para a China se abastecer com carne bovina da Argentina. E o Uruguai não tem capacidade produtiva suficiente para atender o mercado chinês. Realmente o Brasil é a melhor opção para a China hoje. Essa demora realmente para dar um entendimento que tem uma questão comercial envolvida, a China tentando renegociar contratos, alguma coisa nesse sentido. Não está claro isso ainda, mas existe essa perspectiva, esse pano de fundo realmente. Mas não há outras opções. A China não consegue se manter muito tempo sem comprar a carne bovina brasileira. É isso que dá um certo otimismo para que isso se resolva antes da virada de mês. É bem possível que antes de outubro essa questão já esteja equacionada. Então fica aí realmente essa expectativa que isso aconteça o mais breve possível, até para o nosso mercado entrar nos eixos novamente, voltar ao seu fluxo normal. Já está demorando mais do que a gente previa já, né, Fernando? Tem que voltar logo mesmo, senão vai complicar a vida aí do produtor, né? Exatamente. Para o pecuarista, o cenário é péssimo também. A gente está no momento de animais confinados. A gente está no momento em que o custo de nutrição animal, a diária do boitel, são custos muito agressivos para o pecuarista. Um dia a mais de nutrição animal é um peso muito grande no resultado final desse boi. Então, ter que manter esse boi no coxo, no confinamento, acaba gerando um peso grande para o pecuarista. Então, para a agroindústria é ruim, para o pecuarista é péssimo também. Eu não vejo ninguém que esteja ganhando com esse embargo chinês nesse momento. Não tem como, é uma situação ruim para todo mundo realmente. Pois é. Bom, de qualquer forma, a gente continua na expectativa aqui, Fernando, e se tiver alguma novidade, por favor, nos avise para a gente poder divulgar essa informação aí para os pecuaristas que, como a gente, também estão bastante preocupados aí com essa situação. Obrigado por enquanto, meu amigo, e volte sempre. Eu que agradeço. Até a próxima. Uma ótima quinta-feira a todos. Valeu, Fernando. Abraço. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, analisando esse cenário ainda de interrogação em relação à demanda chinesa pela nossa carne, né, obviamente, em função do embargo. Um embargo que ainda não foi suspenso e que começa já a preocupar. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu mostrar para vocês os números de andamento das negociações no mercado futuro, lá na B3. Vamos ver se a B3 traz alguma indicação para a gente. Olha aí, tudo vermelho. Isso indica também que a B3 não tem nenhuma informação privilegiada. Setembro, R$300, queda de 0,94%. Outubro, R$ 303,10, queda de 0,93%. Novembro, caindo mais ainda, 1,09% a R$ 312,20. Dezembro, se mantendo aí nos R$ 318,80. O indicador CPEA perdeu o patamar dos R$ 300 ontem, fechou a R$ 299,30, R$ 299,30 por arroba, queda de 0,43%. Muito bem, são os números de hoje do mercado do boi, mercado ainda. A boa notícia é que estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, a gente já viu uma certa acomodação aí nos preços da arroba, preços acomodados na casa dos R$300, R$305. No Mato Grosso, em Goiás, a pressão foi maior e os números são menores aí para a arroba do boi, e tudo indica que com o pecuarista aceitando esses novos patamares, os frigoríficos tendem aí a pressionar um pouco mais para buscar novos patamares de preços mais pressionados nessas regiões, nesses estados. A gente vai acompanhar e todas as informações a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.